O tema de hoje é sobre trombofilia e quem vai falar com a gente é o Dr. Jorge Safi, que é ginecologista, está com a gente. Bem-vindo, Dr. Jorge. Muito obrigado, Gabriela. E também com a gente o Dr. Rodrigo Morei Alvar, que é angiologista, está conosco também. Então, vocês já viram que tem uma equipe de peso aqui no nosso programa. Uma alegria tê-los aqui. E a Kellen Temer, que é fisioterapeuta, está aqui também para dar umas dicas para nós, que não está sozinha, está com a Kênia, que tem gente ali já na barriguinha. Olha, está com 13 semanas, Kênia? Que legal, bem-vinda ao nosso programa. Ela vai dar algumas dicas para nós, tá certo? Então, já vou até perguntar o que é a trombofilia e se ela é hereditária. E aí? Bom dia, Bom dia. Gabriele. Bom dia, participantes, companheiros. Bom dia, telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e eu espero poder ser útil. Trombofilia. Primeira coisa, saber. Trombo quer dizer coágulo. Filia quer dizer amigo, próximo. Por isso que tem Teófilo, amigo de Deus. Sim. Então, é uma oportunidade em que alguns fatores podem fazer com que haja maior coagulação do sangue, seja nas veias, nas artérias, e trazer complicações. Mas não é uma doença, é uma situação em que vários fatores podem levar a várias causas maternas com complicações e quando ela estiver grávida, leva a complicações fetais ou do bebê, como se diz na prática. Então, mas ela pode ser hereditária? Assim, quem está acompanhando fala, Ih, meu Deus, isso daí veio de família? Ela é hereditária também, mas muito importante é a adquirida, que é muito mais importante do que a própria hereditária. Que e pode ser muito mais grave. Acontece Exatamente. mais. E foi adquirida ao longo da vida por numerosos fatores. Entre eles é o que os colegas médicos que tratam de fertilidade, que tem muito aborto repetido, eles atribuem a isso a uma síndrome antifosfolípide, que depois eu no finalzinho eu vou querer dar uma parte pela minha experiência de vida com uma patologia ginecológica por demais comum, muito importante e que no fundo eu acho que é uma grande causa que poderia trazer coágulos, complicações para a mãe, para o feto e para problema de toda a família. E interessante também é que existe aí meio que um alerta, vamos dizer assim, com relação à trombofilia. E o que a gente pode suspeitar, assim, quando a gente olha e fala assim, essa pessoa deve ter trombofilia? Qual pode ser a suspeita? A gente está falando aqui hoje sobre a gestação, sobre a trombofilia, que é uma afinidade à trombose na gestação. Mas ela não existe só na gestação. Como o Dr. Jorge já mencionou, existe uma série de alterações que são hereditárias e uma série de alterações que são adquiridas ao longo da vida. Essas trombofilias, como a gente vai falar aqui hoje, podem levar à perda fetal, à dificuldade de gestação, uma série de alterações. Mas antes, a paciente não gestante ou o paciente não gestante, ele pode ter apresentado trombose antes, ele pode ter familiares que apresentaram, ele apresentou trombose não provocada. Quando você tem um fator conhecido que provocou a trombose, ela é provocada, você tem um motivo pontual, uma doença específica, uma cirurgia, uma imobilização, que são os fatores provocantes da trombose. Quando uma pessoa tem uma trombose não provocada, você pode pensar em trombofilias. Existe uma série de alterações, como o Dr. Jorge também disse, pode não dizer que não são doenças, porque a pessoa pode ter uma vida completamente normal. Ela tem apenas uma afinidade, essa filia, essa predisposição à trombose. Então, pessoas que já tiveram perda fetal, que não tiveram dificuldades na gestação, isso o Dr. Jorge pode falar mais, ou pessoas que tiveram trombose, ou parentes de primeiro grau que têm trombose de repetição, são pessoas que estão num grupo de risco. Que aí já para ficar atento. Bastante atento. Para já começar a ficar pessoas, atento. Sim. E tem também essa realidade como suspeita, né, que como vocês mesmos disseram, é o aborto de repetição, né? O aborto de repetição pode ser uma das consequências, né? Tanto da genética, mas mais importante, da adquirida. E esse aborto de repetição, ele geralmente ocorre 3 ou mais abortos seguidos em gravidez de menos de 10 semanas. Existem perdas fetais também entre 10 e o final da gravidez.
E isso depende muito de uma determinada patologia, que é essa síndrome antifosfolípide, que pode, por exemplo, se ela comete a placenta e ela bloqueia os vasos da placenta em 50%, essa paciente vai ter um descolamento prematuro da placenta com risco para o neném e para a mãe. Se é menos do que isso, ela não vai deixar o neném crescer e a barriguinha tem um crescimento intrauterino retardado do feto. Se ela chega a 90% dos vasos, aí já traz uma morte fetal entre 10 e o final da gravidez com antecipação do parto. E vai desencadear pressão alta no final da gravidez, que é a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia quando tem convulsão. Pode promover o descolamento prematuro e outras complicações muito severas da gravidez. Então, aí, a mulher que já teve esse aborto de repetição, ela já pode suspeitar, que a gente falou assim, o que pode ser um sinal? Ela já pode começar a suspeitar que se tiver tem 3 ou mais coisa. abortos seguidos, na realidade, de repetição já são 2, 3 já é habitual. Agora, com um simples aborto antes, dependendo da experiência do médico, dependendo da idade da mulher, que é acima de 35 anos, quanto mais idosa, maior o risco de trombose. A menos de 35 anos, menos risco. Aí tem vários outros fatores. Por exemplo, dependendo da obesidade, dependendo dos hábitos dela, se fuma, se bebe, se tem drogas, de tipos de alimentação, de exercícios de vida, se ela teve que fazer tratamento para se engravidar, entendeu? Inclusive, pacientes que chegam para a gente com uma dificuldade, doutor, eu já fiz fertilização e não consegui a implantação. Já é um motivo para você pensar em trombofilia. Já é esse outro alerta. Já é essa possibilidade. Doutor, eu já tive aborto de repetição. Doutor, eu tive uma gravidez que o neném não conseguiu ir para frente, que a placenta descolou, o neném não sobreviveu, eu já tive complicações de pré-eclâmpsia, eu já tive várias outras complicações de gravidez, tive parto prematuro sem outras causas. E nós sabemos que existem patologias ginecológicas, existe uma em especial com a qual eu convivo há décadas. E de tanto estudar, participar e tratar dessas mulheres, eu descobri que uma das causas muito frequentes de trombofilia, que se chama na adquirida a síndrome antifosfolípide, nada mais é do que ela produz um anticorpo que favorece. Mas o que vai dar muito aborto de repetição, que vai dar partos prematuros, que pode dar pré-eclâmpsia, maior índice de cesárea, chama-se endometriose. É uma patologia que eu já tive a oportunidade de vir aqui. De observar ao longo do tempo. E as pacientes que têm endometriose, elas têm entre as substâncias prostaglandinas, a mais do que a mulher que não tem endometriose, tem uma que se chama tromboxane B2. E o que eu descobri? Eu tive a oportunidade de fazer uma conferência na Academia de Medicina sobre fatores de anticoagulação em situações especiais da mulher. E nessa época eu descobri uma patologia chamada hiperhomocisteinemia, que pode ser genética, mas adquirida através de café e de carne em excesso. Nossa, aí eu tomei um susto. Como nós tomamos um susto agora? Porque nós sabemos que quem toma 3 gramas a 7 gramas por mês de café, ou seja, 1 a 2,5 cafezinho por dia. Daquele cafezinho. Já está correndo um certo risco de endometriose, mas tem um risco também de hiperhomocisteinemia. E já a carne em excesso, ela também pode estar. Essa hiperhomocisteinemia, ela vai causar a agregação das plaquetas por uma substância que a pessoa começa a produzir, chama tromboxane B1. Aí eu pensei, quando eu dei essa aula, eu falei assim, gente, se tromboxane B1 dá agregação de placenta e dá trombose, então a endometriose, que eu estou mexendo a vida inteira, eu estou vendo que essas pacientes são um grupo de risco. Elas têm o tromboxane B2, não é à toa que se chama tromboxane. E ela que já está aí ligado. E ela dá um espasmo nas artérias do útero que vão dar cólica, vão predispor a coágulos, vão predispor a vários fatores. E com isso, inclusive, interfere até na fertilidade. Nossa, mãe. Mas, Gabi, acho que a gente tem que prestar atenção também, porque às vezes a gente é um pouco alarmista. Não, a gente toma café, a gente come carne, mas às vezes você
acende uma luz amarela ali e uma luz vermelha para pessoas que às vezes vão se preocupar muito, mas cada caso exige uma análise específica. A gente não pode, olha, eu tomo muito café, então eu sou um paciente de risco? Não necessariamente. Tem que confiar muito no médico. Essa realidade precisa estar atento também aí. Precisa se cuidar adequadamente. O excesso de qualquer alimentação, até de algumas vitaminas, vai interferir na nossa saúde. Mas a gente não pode, às vezes, estigmatizar o paciente. Então, tem pacientes que têm trombofilia, tem pacientes meus que, como eu tenho pacientes agora, que terminaram a gestação muito bem, que se cuidaram durante a gestação, ou que usaram medicação, ou que tomaram apenas cuidados específicos e que levaram a gestação muito bem. Tem pacientes que têm, às vezes, um parto prematuro, mais de 34 semanas, menos de 37 semanas, mas que têm a gestação muito bem, que terminam muito bem, às vezes a criança, que estão muito bem, que não tem alterações no seu dia a dia que caracterizam uma doença. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado também para não estigmatizar. A trombose é um processo do nosso corpo de proteção. A própria gestante tem um aumento do risco de trombose porque o corpo nos protege do sangramento também. Então, existe essa alteração fisiológica. O próprio útero gravídico, ele diminui, ele faz uma certa estase, o sangue fica lentificado nos membros inferiores, que é a maior fonte de trombose, mas isso é fisiológico. E nós temos aí, estatisticamente, o risco é relativamente pequeno. Então, não é você se preocupar e passar a tomar cuidados ou tomar... Sim, uma vida saudável é boa para todos, mas você precisa procurar e confiar no seu médico, no seu ginecologista, no seu hematologista, no seu angiologista, porque a gente vive uma série de situações muito diferentes. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Aproveitando esse ensejo sobre a carne, que às vezes as pessoas podem ficar preocupadas, mas um dos tratamentos da hiperhomocisteinemia tem os produtos na carne, que é a vitamina B6, piridoxina, o ácido fólico, que é a vitamina B9, e a cianocobalamina, que é a vitamina B12. Então, tudo na vida tem que ver também o equilíbrio, a predisposição e os outros fatores, entendeu? Que a gente tem que chamar a atenção. Como o café também é uma das causas em excesso para produzir endometriose, além de hiperhomocisteinemia. Mas não quer dizer que a pessoa que toma um pouco mais de café vai ter essas coisas. Então, é muito importante ter todos esses fatores. E como saber proteger deles? Vai fazer exercício, não vai ter pressão alta, não vai ter diabetes, não vai comer doce demais, não vai engordar. Tem que fazer tudo direitinho dentro das qualidades e com orientação. E nos casos especiais, especialmente casos que possam ter mais risco, ter um acompanhamento médico, porque uma gravidez com suspeita de trombofilia ou na presença de trombofilia é uma gravidez de risco para a mãe e para o feto. E que precisa ser, como vocês mesmos disseram, bem acompanhada. Né? Bem acompanhado, ter aí um profissional que você confie, né? Investigar. Às vezes você não está se sentindo assim confiante, então está indo no ginecologista, pode ir no angiologista tirar as dúvidas e saber acompanhar, saber fazer, e aí fazer atividade física bem acompanhada. Então, o deixar-se acompanhar, porque é algo muito precioso que você carrega dentro de você, esse sonho aí de ser mãe. Então, nós precisamos sim tomar esses cuidados. E para falar um pouquinho para a gente, eu quero chamar a Letícia Gonçalves, que vai partilhar da sua experiência com a trombofilia. Vamos ver juntos. Olá, meu nome é Letícia. Eu sou casada com o Adriano, nós somos missionários da comunidade Canção Nova. Sou mãe da Kiara, de 2 aninhos, mãe de 2 filhos no céu, né? E a Catarina, hoje que eu estou gestando ela, está com 5 meses, entrei no 5º mês de gestação. E então, depois da gestação da Kiara, né, com 6 meses, foi uma gestação maravilhosa, parto, tudo ok. E aí quando a gente estava com 6 meses da Kiara, eu engravidei novamente e tive uma perda. Até 2 meses eu perdi o bebê. E aí
ok, né? A gente sofre ali. E aí, quando a Kiara tinha 10 meses, depois de alguns meses, nós engravidamos novamente. E perdi novamente, no mesmo período. E a minha médica começou a investigar. Ué, o que aconteceu? O que está acontecendo? Sendo que você não teve dificuldade nenhuma para engravidar, não. Uma gestação maravilhosa da primeira. E aí a gente começou a identificar, né? Investigar e identificou que eu adquiri uma trombofilia. Existem 2 tipos de trombofilia, ela é a hereditária e a adquirida. E eu adquiri, então, essa trombofilia. E aí, em nenhum momento eu vivia desesperança, nem eu nem meu esposo. Né? A gente só com muita prudência para saber quais são os tratamentos para a gente também não ter que passar de novo pelo aborto, né, espontâneo e a perda, né? Na verdade, a gente sempre entende que filho a gente não perdeu, a gente enviou para o céu, né? Claro, mas é uma dor, né? Mas sem perder a esperança, sem perder a confiança em Deus, com o olhar da providência também na nossa vida. A gente perguntou na médica o que a gente precisa fazer então para engravidar e para os cuidados necessários para o bom desenvolvimento do bebê e tudo mais. E aí ela disse que a gente precisa tomar uma injeção, né? Eu tomo hoje uma injeção diariamente na barriga para que o bebê possa se desenvolver e possa também não dar complicações para a mãe, né? E aí, então eu tomo essa injeção agora diariamente. Nós engravidamos da Catarina desde o primeiro dia que eu soube da gestação, né, da existência do bebê, do meu filho, da minha filha, que na época a gente não sabia quem era. Eu comecei a tomar, né? Então nós vamos tomar a gestação toda e um mês depois da gestação. São 10 meses. Eu vou falar que eu fico igual uma peneirinha, porque vai ficar mais de 300 furos na barriga. Mas vale muito a pena pelo desenvolvimento da minha filha. E a gente sempre entende que uma gestação, que o parto, que a maternidade, que a paternidade é uma oferta de amor, né? Então, em nenhum momento, assim, eu me entristeci, eu fiquei desesperada, em nenhum momento houve uma paralisação. Mas, ao contrário, se é para viver, vamos viver. Existe a oferta, existe uma oferta de amor. E se for para o bom desenvolvimento da minha filha, vamos em frente. Então tá dando tudo certo, peço que vocês rezem para que a gente possa ter uma boa conclusão de gestação, o parto e enfim, né? Então, Deus nos ajudou até aqui e com certeza nos ajudará daqui para frente. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada, Letícia. A Letícia falou aí também da realidade das injeções, né, diárias, e são ofertas diárias de amor, né, que a gente precisa viver, passar, sabendo que tem um objetivo muito maior. Então, tem a sua dor própria, mas é por um objetivo muito maior. Eu quero ler aqui algumas participações da Juliana Alves. Diz assim: eu não posso acompanhar agora, mas assistirei no Canção Nova Play. Isso mesmo. Um beijinho para você quando estiver assistindo aí no Canção Nova Play, viu? Obrigado pela pauta. Gostaria de saber quais exames necessários para diagnosticar a trombofilia. E aí? Existe uma série de exames, são exames laboratoriais. Hoje a gente valoriza muito também a história clínica da paciente. Às vezes os pacientes nos procuram também querendo fazer os exames laboratoriais. São a pesquisa de proteína C, pesquisa de proteína S, o anticorpo antifosfolípide e outros exames também, alguns genéticos, que devem ser feitos, mas bem indicados. Aquela história clínica, como a gente estava dizendo aqui, você deve confiar no seu médico, porque muitas vezes você vai descobrir alterações, o fator 5 de Leiden, dos mais comuns, que são exames de sangue também, mas o tratamento não depende só da positividade desses exames laboratoriais, o tratamento depende de uma história. Foi muito importante esse relato, porque você vê que o medicamento, o tratamento é possível, vai levar bem, ela vai terminar bem essa gestação, vai ter uma filha linda, o tratamento é muito seguro também, mas é um tratamento que tem lá os seus riscos, que devem ser muito bem pesados e analisados em cada caso. Então, os exames de trombofilia são exames laboratoriais, devem ser feitos com indicação dos médicos, do ginecologista ou do angiologista ou, eventualmente, de um hematologista, mas para os pacientes
que merecem realmente e que vão ter benefício do tratamento. E o benefício do tratamento é muito grande. A injeção que ela toma é uma heparina fracionada. As heparinas não atravessam a barreira placentária, quer dizer, não vão ter efeito nenhum. Tanto é que ela é feita na barriga, né? Ou do ladinho, mas não vão chegar no neném. Isso é importante a mãe saber. O tratamento, o tratamento, quando bem conduzido, é muito seguro. Então, são exames laboratoriais que devem, quando bem indicados, vão trazer muito benefício para esse paciente. Na minha primeira gestação, quando aplicava a injeção, ele mexia tanto, eu tinha a sensação que estava chegando nele. Eu falei assim, filho, não, fica tranquilo que não está chegando. Aí parei de aplicar na barriga, comecei a aplicar do ladinho para não ter problema, né, de achar que estava chegando um bebê, mas não chega, viu, gente? E eu estou aqui com as meninas, como eu prometi, para a gente trazer algumas realidades de atividade, né? O que a pessoa pode fazer também como prevenção, não é isso? Isso mesmo, Gabi. A atividade física, ela é bem-vinda em qualquer época da vida. Então, a gente deve sempre praticar atividade física. E a gravidez não é um impedimento para isso. Desde que a grávida tenha autorização médica, no caso, a gente é associado a uma complicação de trombofilia ou qualquer outra complicação associada à gravidez. Mas a atividade física não é impedimento, pelo contrário, né? Ela é bem prescrita e bem-vinda. Faz bem, sempre faz bem. Então, é sempre bom, tudo que a gente fala aqui, está falando para um monte de gente que está nos acompanhando, mas você é o único. Então, você vai perguntar para o seu médico, vai perguntar aí para o seu obstetra, posso fazer atividade física? Sim. Recebeu aí o atestado, está tudo ok? Quais são as atividades mais indicadas? E aí você vai em frente, né? Então, é importante a gente frisar em tudo que nós estamos dizendo que você é único. Então, a gente está explanando aqui o assunto, mas que você veja direitinho aí você, tá? Combinado? E aí, o que a gente pode perceber também? Que existe um perigo também no sedentarismo, né? O sedentarismo, ele é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. E a trombose, a trombofilia, a trombose, está associada a isso. Então, a mulher que é sedentária, ela tem um risco maior se não tratar, se não se movimentar ou se não se mobilizar para poder vencer esse risco, né? Então, não convém para uma grávida e principalmente quando corre o risco não praticar atividade física, ficar mais paradinha. Não, o sedentarismo não faz bem. E tem exercícios simples que podem ser feitos dentro de casa, não precisa nem sair para a academia ou fora da casa, pode fazer em casa, no trabalho. Alguns alongamentos. Que nós vamos ensinar aqui, que facilitam muito e ajudam muito, tanto na prevenção quanto no tratamento dos casos da doença trombótica. E qual seria a frequência, assim, mais indicada? Olha, a atividade física ela pode ser feita todos os dias, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas isso é muito relativo. Depende de muito, pessoa para pessoa. Exatamente. Primeira coisa, a gestante ela tem que ter indicação do médico, liberação do médico para isso. Se ela já for uma paciente habitual de praticar atividades físicas antes da gravidez, e isso era uma prática de vida, ela pode fazer atividades físicas todos os dias, isso não tem impedimento nenhum, desde que essas atividades elas sejam ajustadas para a condição que ela está vivendo naquele momento, que é a condição da gravidez. Um monte de abdominal, né? Pois é. Então, assim, a gente agora eu vou cuidar do meu abdômen, quero ficar sarada. Não é a hora Exatamente. de ficar. Uma vez que ela tem liberação médica, liberação clínica para praticar atividade física, ela tem que procurar um bom fisioterapeuta para fazer uma bela avaliação, um educador físico para poder orientá-la. Isso é o ideal, dentro do ideal, né, da proposta ideal. E essa frequência, como eu falei, ela é relativa, porque vai depender da condição da grávida, né, dessa mulher, para ver a melhor forma de conduzir. Agora, uma pergunta que até estendo para o doutor, que é com relação às meias de compressão. Elas são interessantes, são necessárias, faz parte também do
num tratamento aí de quem tem a trombofilia. Eu já pergunto, unida aqui a participação da Grazi Saldanha, que ela diz assim: bom dia, tenho trombofilia e descobri após 2 perdas. Hoje tenho minhas 2 bebês lindas e saudáveis. Um beijinho para elas, viu? Mas sou comissária de bordo e quero saber se existe algum risco para a minha vida profissional. E aí? Eu vou tentar. Isso aí, existe um médico fantástico que criou o que a gente chama de tríade de Virchow. Virchow é o sobrenome desse médico, que são as causas da trombose. A trombose pode ocorrer fora da gravidez, a trombose mais comum, até 90% das tromboses são dos membros inferiores. Por isso a meia elástica, as atividades específicas. E a tríade de Virchow fala em alteração da veia, do endotélio, da parede do vaso, alteração do sangue, que são as trombofilias, por exemplo, e a estase sanguínea. O que é? Aquele sangue que não está circulando. As nossas veias dilatam e permitem a lentificação, a estase do sangue, e isso é um fator de risco para a trombose. Olha só, isso acontece nos pacientes que são acamados, nos pacientes em pós-operatório, nos pacientes que são muito sedentários, existe uma estase do sangue, e também nas viagens aéreas. Existem teoricamente, outros fatores na viagem aérea, mas principalmente essa estase sanguínea. Então, quando você usa a meia elástica, você comprime um pouco os vasos, diminui a estase de sangue e melhora o fluxo do sangue. Isso vai diminuir o risco de trombose. Então, no caso dela, que é comissária de bordo, ela está mais protegida, por exemplo, do que os pacientes que estão imobilizados, vamos dizer, que passam, e a gente sempre orienta o paciente a não ficar todo o tempo, horas imobilizado, sem se levantar, sem fazer algumas atividades específicas que a gente conversou com as meninas, trabalho de panturrilha, etc., que elas vão mostrar para a gente. Isso é importante, estimular o fluxo do sangue. A estase, então, como passageiro que a gente está falando para ela, é legal ela usar a meia de compressão de qualquer maneira, essa comissária de bordo, que já tem a trombofilia. Sim. Legal. E para o paciente, então, o que a gente vai aprender aqui, de repente, para o paciente não, paciente e passageiro, né? Dá para ele aproveitar sentadinho ali, que eu vi que já tem até uma cadeira ali, ele vai poder aproveitar essa atividade para ajudar nessa circulação do sangue, não deixar o sangue parado. Então, seria isso. A imobilidade. Evitar ficar parado. Muito importante também lembrar que a pessoa tem que tomar muito líquido para poder evitar a desidratação, que é uma das causas. Quando você está viajando, aumenta muito a pressão, a força da pressão, e com isso predispõe mais. Então, a meia elástica é muito importante. Líquidos e movimentação, bicicletando, ó. Você está lá... Parou, dá sempre que puder. Então, fazer mexida. Os movimentos. Então, esses cuidados, 3 principais durante a gravidez. Durante a gravidez com trombofilia, na gestação principalmente, no avião. Então, ter esses cuidados, não deixar desidratar, usar a meia e movimentar o máximo que puder. Se possível, dá até umas voltas no corredor. Dá umas caminhadinhas, disfarça que vai no banheiro para aproveitar para andar um pouco. E quem está no ônibus, a mesma realidade, né? Em qualquer situação que você está parado, sempre achar esse movimento. É isso? E no pós-parto também, que aumenta muito mais do que na gravidez, porque na gravidez a mulher tem 4 vezes mais chance de trombofilia do que na mulher fora da gravidez. E no pós-parto é 3 a 5 vezes maior do que na gravidez. Ou seja, 12 a 20 vezes. Também. Então, no pós-parto, a mulher está amamentando com as pernas para baixo, numa pressão difícil para voltar. Então, ela tem que procurar amamentar mais recostada, com as pernas mais elevadas, um copo de líquido do lado para hidratar, porque tem o hormônio a ocitocina, quando o bebê suga, aquilo ali solta o leite, contrai o útero, mas em compensação, ele é um hormônio antidiurético, então dá edema nos membros inferiores, para poder de noite, quando ela deitar na horizontal, esse edema vai para o sangue para formar o leite. Então, a pessoa tem que hidratar muito no pós-parto também. A sorte que no pós-parto dá muita sede, viu? Não sei se é seu primeiro filho, enquanto não. o neném está mamando, pelo fato de ser um hormônio antidiurético, ela tem sede. E existe um complexo de que não pode tomar, não, pelo contrário, deve amamentar com um copo do líquido de lado. Inclusive, a gente recomenda que essas pacientes no pós-parto
movimente, está amamentando, converse com o neném, movimente bem as pernas, respira fundo 10 vezes, dobra as pernas 10 vezes e o tempo todo movimentando o pé. Isso é muito importante. E amamentar também com as pernas mais elevadas. Descansou, bota a perna mais elevada. Está trabalhando, bota um banquinho. Isso é muito importante. Que legal. Então, o doutor já deu algumas dicas aqui para nós e a gente vai ver aqui quais atividades que a gente pode fazer. Que nós temos a Kênia, que hoje está aqui conosco, muito bem acompanhada, só não sabemos ainda o que é, né, Kênia? Então, em breve já vamos saber. Você está com 13 semanas, né? Daqui a pouquinho a gente já vai saber quem que está aqui com a gente, né? Então, mostra para nós. Vamos lá. Kênia, vamos sentar Eu aqui. vim pra cá, a gente vai fazer uma atividade simples e eu diria que talvez se eu pudesse graduar uma das mais importantes, que é a bomba de panturrilha. A gente vai trabalhar o nosso coração periférico. Então, isso aqui, gente, pode ser feito na sua casa, no seu trabalho, deve ser feito sempre. Por quê? Porque quando você bombeia a panturrilha, você ativa, ajuda a melhorar a sua circulação. Então, com isso, favorece a prevenção, a não formação de novos trombos. Então, na verdade, volta só um pouquinho, Kênia, por favor. Esse que a Kênia estava fazendo pode ser feito em qualquer lugar, sentadinho aí, no trabalho, no avião, no ônibus, no carro, onde você está. Por isso que a gente trouxe uma cadeirinha aqui e falar, eu não tenho uma bola em casa, eu não tenho estrutura em casa. Pode fazer sentado, não tem problema nenhum. Ok, então esse é o primeiro, memoriza aí, ó. O segundo. Isso também mesmo. Super fácil. Exercícios simples que podem fazer de forma independente, sozinha, em casa. A gente recomenda cada série de 15 repetições 3 vezes. Dá um intervalo, repete de novo. Mais um intervalinho, descansa um pouquinho, repete de novo. Então, 3 de 15. 3 séries de 15 é o ideal. Certo. E a gente não pode esquecer, a panturrilha é muito importante, mas os membros superiores também podem desenvolver trombos. Às vezes a gente preocupa muito com o membro inferior. Esquece do membro superior, justamente. Então, a gente recomenda exercícios para você ativar a circulação, fechando as mãos e abrindo as mãos e fazendo a elevação dos membros. Então, são exercícios simples. Isso mesmo. Interessante, né? Eu estou lembrando que a gente teve a participação aqui da comissária de bordo. Estou lembrando que na época que eu era comissária, teve várias matérias falando sobre a trombose, as pessoas ficaram com medo e nós estamos fazendo uma parada, fizemos atividades assim para mexer com todo mundo e o pessoal gostou. Então fica uma dica aí também, né? Quem sabe aproveitar essas paradinhas, as escalas, levanta e vai fazendo essas atividades super simples. Exatamente. Se essa mamãe estiver deitada, é bom elevar os membros inferiores, pode usar um travesseiro, uma almofada, qualquer recurso que tiver em casa, também trabalhar a bomba de panturrilha, que é o nosso coração periférico. Então é o que vai fazer o sangue voltar, seria isso? Isso mesmo. Você imagina a dificuldade do sangue. Eu falo que o coração não é uma boa bomba aspiradora. Então, ele precisa de ajuda do sangue voltar lá dos pés até o coração, contra o próprio peso, contra o peso da gravidade do sangue. Então, esses exercícios é que fazem. E isso não é só para trombose. O paciente que tem edema, inchaço das pernas, está sempre com uma atividade assim. Esse bombear, poderia dizer assim? Da panturrilha, principalmente dos grupos musculares do membro inferior, é que ajudam o sangue a retornar ao coração. Nessa posição, a gente recomenda, principalmente nas fases mais tardias, no 3º trimestre da gravidez, que a mãe esteja bem posicionada para proteger a coluna, não forçar o abdômen nesse exercício. E não consegue levantar tudo isso mais não. Então, fazer de acordo... Eu já estou levantando menos. Por isso que o exercício, quando bem orientado, favorece muito. Verdade. Né? Então, tomar cuidado com isso. Então, sempre... Saber o limite, né? Justamente. E tem uma dica importante, que se o membro contralateral, onde os exercícios
tiverem sido feitos de forma ativa, se ele estiver bem posicionado, você consegue aliviar a pressão na coluna e também no abdômen. Que também tem bastante dor, né? Exatamente. Na coluna, então, só uma questão de prevenção aí, para a gente não melhorar uma coisa e piorar a outra, né? Esse outro também, ela trouxe o travesseiro um pouquinho mais para a altura do joelho. Na altura dos joelhos. E tá vendo? E ela tá fazendo a elevação dos joelhos. Sempre com o pé levantando e abaixando. E sempre trabalhando a panturrilha. Okay. Sempre favorecendo o foco retorno é venoso. ela. Exatamente. Certo. E agora tem mais um? A gente pode fazer essas atividades também contra-resistidas, que também favorece e auxilia no fortalecimento. A gente vai fazer mais essa, ó. Isso daí é uma delícia para as costas, ajuda bem, viu? Ajuda. Esse eu sou fã de carteirinha, ajuda bastante. Que legal. A gente vai fazer assim, a gente vai para o intervalo. Você vai vendo aqui, ó, se não tem esse elástico, pode pegar qualquer outra coisa, não pode? Pode pegar até uma toalha, o que tiver, um lençol, o que tiver em casa. O negócio é esticar. Justamente. E aqui, a gente falando sobre trombofilia, claro que a gente tem que falar também dessa parte de alimentação, de hidratação. Como nós dissemos no bloco anterior, que é preciso que a pessoa se mantenha sempre hidratada. Mas os doutores já fizeram uma ressalva, gente, é líquido não alcoólico. E aí, no caso, não é só para gestante, né? Para todo mundo que tem essa realidade, é líquido não alcoólico, tá? Então, você está no avião, está viajando, vai se hidratar de forma correta. E aqui a gente vai aprender a fazer esse suco, nesse intuito mesmo, quem está em casa para ir se cuidando, é isso? Exatamente, é um suco vasodilatador que vai melhorar a circulação da gestante. Certo, e o que a gente vai usar? Bom, hoje eu trouxe para beterraba, que ela é vasodilatadora. Alimentos fontes de vitamina C também são excelentes, laranja, limão, então, kiwi. Eu posso consumir também ao longo do dia. Pode. A fruta já está me ajudando. A fruta, sim, exatamente. Fontes de clorofila ajuda a limpar o organismo, né? Além de ser fonte de fibra também, os alimentos verdes escuros também ajudam a melhorar a questão do intestino, que é muito importante. Alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, principalmente as frutas vermelhas, as berries que a gente fala, né? Morango, mirtilho. Também ajudam. Poderia bastante. Substituir a beterraba ou não? A laranja. A laranja, Isso. como fruta. Então, eu vou substituir fruta, não cor. Exatamente, não cor. Tá. Isso mesmo. O que mais? Tá? E aí a gente vai bater esse suco e ele vai ajudar a melhorar a circulação, vai proteger os vasos sanguíneos, fortalece também os vasos sanguíneos e ajuda nessa questão da gente melhorar o intestino fonte de fibra. Que legal. Então vamos fazer já? Vamos, Pode ser? Vamos fazer. Aqui você vai precisar, geralmente a gente utiliza de 200 a 250 ml de um suco da fruta, uma beterraba pequena, média picada. As folhas pode ir variando na semana, rúcula, espinafre. Para não enjoar também, exatamente. Né? E a salsinha, que também é muito importante, tá? Então vamos lá. Só colocar tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador e bater. E a quantidade também eu posso... É legal, assim, adquirir de manhã, de tarde, tem algum horário que seja melhor ou pode ser ao longo do dia? Pode ser ao longo do dia, não tem um horário tão específico assim para tomar, não. Tá. Então pode ser, fica à vontade. Isso. Agora nós vamos bater tudo. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Não tem desculpa, né, que não vai fazer, porque demora, né? The flash. E agora a gente pode coar. Quem gosta pode consumir também sem coar. Sem coar. No caso, para quem tem trombofilia, qual seria uma dieta adequada? O que seria bom que a pessoa consumisse? Alimentos, fontes de vitamina C, alimentos que são vasodilatadores, que vão melhorar a circulação sanguínea, né? Então, alimentos, fontes de vitamina C, obrigada. Alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios,
também ajudam bastante, porque todos esses alimentos vão proteger os vasos sanguíneos, vão fortalecer os vasos sanguíneos e vão melhorar, consequentemente, a circulação. Então, é ficar atento a esse tipo de alimento. Isso. Não só fruta, legumes e verduras, mas também temos semente de abóbora, semente de girassol, as oleaginosas também são muito importantes. Salmão, cebola, alho também é muito bom você colocar, não só para fazer a preparação do alimento, mas colocar após preparado, tipo picar. Legal, fazer até uma salada, isso, né? Colocar ali a cebola. O alho bem picadinho no arroz depois também seria bem interessante. Legal, então aí algumas dicas para você se manter bem na gestação, principalmente, isso dá para todas as grávidas, né? Mas principalmente nesse caso de trombofilia. Sim. Tem alguma contraindicação? Isso que eu ia falar. Só teria que ver, por exemplo, grávida que tem às vezes uma diabetes gestacional, adquiriu diabetes ou já tem uma glicemia elevada, tem que tomar cuidado com algumas frutas, principalmente a laranja que tem um índice glicêmico mais alto, então preferir frutas que tenham índice glicêmico mais baixo. Aí você substitui? Substitui, exatamente. Ok. Tá? E aí ele fica com uma cor linda. Fica bonito mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vou oferecer então um suco, já que eu tô nesse grupo aí que eu não pode. Eu vou oferecer o suco Kenia. Você quer? Vocês me dão licença, mas vou ter que dar pra gravidinha aqui que está com a gente no programa hoje. Aí você vai dizer se tá gostoso ou não tá bom? Aprovadíssimo. Foi aprovado, gente. Ó, que bom. Que passou. Obrigada, viu? E eu quero aproveitar também e trazer algumas participações aqui no nosso programa, o pessoal interagindo com a gente e não pode deixar você sem resposta, não. Vamos tentar responder ao máximo, pode ser? Vou aqui perguntar sobre a Samanta. A Samanta diz assim, vou perguntar para os doutores, tá bom? A Samanta diz assim, depois de 2 abortos com 6 semanas, eu fiz uma bateria de exames e descobri a trombofilia e uma mutação em alguns genes. Sigo acompanhando, mas ainda não tentei engravidar. É natural ter esse medo de engravidar novamente? É natural. Esse receio, inclusive, aumenta muito a ansiedade, o estresse, e com isso agrava muito durante a noite uma produção de uma substância chamada prolactina, que às vezes vai dosar de manhã, está até normal ou pouco elevada. E essa prolactina, com esse estresse, com essa ansiedade, ela pode diminuir no corpo luta a produção de hormônios, que favoreceria um novo aborto. Então a gente precisa procurar ficar tranquila, ter uma boa assistência médica, ter uma orientação, uma vez que ela teve 2 abortos seguidos, de menos de 10 semanas, que seria um abortamento não habitual, mas repetitivo. E ela tendo o diagnóstico, então ela já pode começar a fazer uma prevenção, não só com exercício, com a dieta, mas sobretudo também até medicamentosa, muitas vezes até com a própria aspirina. E interessante também até psicologicamente, né? De trabalhar isso, que no caso você consegue engravidar, a questão é o permanecer, né? O sustentar. Então, não desista não, tá? Eu vou fazer assim, tem várias participações, eu vou lá com eles e obrigada aqui então pela sua presença, por nos orientar aqui. Eu vou aproveitar porque a gente não vai ficar sem respostas, né? Tem bastante pergunta aqui. Eu vou aproveitar e já perguntar da Carol Saturno. Ela diz assim, infelizmente eu descobri a minha trombofilia a partir da perda da minha primeira filha com 28 semanas de gestação. Já estava bem avançadinha. Hoje tenho meu 2º filho com o tratamento de enoxaparina e UAS. Graças a Deus, tem tratamento e Deus concede os nossos milagres. Olha, eu acho que já é até uma resposta para Samanta, né? Samanta, não desista. Parabéns para o programa, porque esse tema tem que ser muito divulgado. É verdade, tem muita gente que não conhece, né? Não sabe sobre isso. Inclusive, muitas pessoas já partilharam. Gabi, fala com a gente sobre a trombofilia, que você viveu, que você vive, para nos orientar. Então, hoje aqui o programa não foi só um pedido meu não, né? A gente já viu que teve gente partilhando com a gente, pedindo para que esse programa, essa pauta chegasse. E você pode fazer isso também com outros temas, tá? Através do @manhãviva.
A Fernanda diz assim, tem quase 40 anos e em dezembro de 2010 tive trombose por conta de anticoncepcional. Estou no grupo de risco e meu médico me proibiu de engravidar por medo de ter trombofilia. Hoje faço parte da pastoral do curso de noivos e tento passar o perigo do remédio para as noivas, para que elas não tenham esse problema como eu tive. De fato, ela não é arriscado ela engravidar, doutor? Não, lógico, depois de 35 anos de idade existe um risco maior, cada vez. Mas ela deve saber que tipo de trombofilia que ela tem, porque ela pode ter uma trombofilia essencial que está ligada ao número de plaquetas. Então, se tiver acima de 1 milhão, tem mais risco, então tem que abaixar. Por outro lado, ela tem que avaliar várias situações e se prevenir. Então, não tem muito problema. Uma coisa muito grave que passa desapercebido, que são mulheres que têm enxaqueca, especialmente com aura, elas não devem tomar anticoncepcional independente da idade. Então, porque é um alerta. existe um grande risco de AVC, de infarto. Então, aí tem uma pílula especial que ela pode tomar de um único hormônio. Então, é interessante aí nesse caso. Nesse caso, mas ela pode engravidar. Ela pode se prevenir e se ela tiver uma trombofilia, ela vai fazer tratamento e vai ter um neném. Agora, toda gravidez que antecipa de 7 meses e meio ou 34 semanas, já é um fator que tem que ser pesquisado, trombofilia. Legal, já ficar atento. Um recado que eu acho importante é que o conhecimento é uma arma. As pessoas que têm o diagnóstico, elas já têm um passo à frente. Elas vão procurar. Como nós estamos vendo aqui, é um tratamento, às vezes, um cuidado multidisciplinar, é o ginecologista, é o angiologista, é o hematologista. E o desconhecimento é o risco. Então, as pessoas que não têm o diagnóstico, tiveram perda fetal e que não têm o diagnóstico, então são mais riscos, vão manter, precisa ter o diagnóstico. E isso aí já é uma arma que você tem, vai um passo à frente. Pode até chegar no médico e falar, eu gostaria de fazer esses exames com relação à trombofilia. Ela tem o direito de perguntar também, né? Tem. E o exame, uma vez positivo, ele vai dar que tipo de trombofilia, de alteração que você tem no exame. É como eu falei, se tiver uma deficiência de antitrombina 3, dependendo se na gravidez usar a aspirina junto com a heparina fracionada, o que acontece? Pode dar hemorragia. Então, isso tudo tem que ser pesquisado. Cada caso é um caso. Gente, nosso programa ele já está chegando ao fim, é uma pena, mas ele serviu, eu percebo, como esse alerta, como vocês estão dizendo, para que você vá a fundo, para que você pergunte, peça aí para o seu médico que gostaria de fazer os exames, e que nós possamos depois celebrar as vitórias de Deus, você com seu bebezinho nos braços, contemplando essa maravilha que é ser pai, que é ser mãe. Então, que Deus abençoe. Já peço mesmo que Nossa Senhora passe na frente, que você consiga aí encontrar bons profissionais e que os tratamentos cheguem a bom êxito, tá bom? E para quem tem, não fique com medo, é só a gente ser fiel aí ao tratamento, às orientações que nós recebemos, tá? Muito obrigado, uma alegria tê-los no nosso programa. Quem sabe a gente não faz outros programas, porque tem muita pergunta aqui ainda. Quem sabe já fica aí de sobreaviso, brincadeira, mas é um assunto que realmente a gente precisa ir atrás. Então faça isso, vá atrás. Obrigado, meninas, pela participação. Deus abençoe a todos. Se você quiser saber mais sobre endometriose e saúde da mulher, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe essas informações. Assim, teremos mais chances de vencer essa doença.